Olá amigos, bom dia, são 10 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui hoje numa live mais do que especial, uma live de peso, né, meu caro Celso Ribeiro? Companheiro de apresentação aqui das nossas lives. Houve uma piracema de pessoas importantes aqui hoje. Pois é, olha, que bela coincidência, bela coincidência. Celso Ribeiro está no comando aqui comigo desta live, presença aqui ao meu lado esquerdo. Olha, podia ser a direita de quem vê, mas a minha esquerda, né? Glauber Piva, grande companheiro ligado à cultura deste país, foi dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores na área de cultura, foi diretor da Ancine, Agência Nacional de Cinema, enfim, desta área de produção audiovisual de todo o nosso Brasil. Hudson Pessini, vereador pelo PMDB, líder da Câmara do vereador do PMDB, relator da Câmara da CPI dos transportes aqui na cidade de Sorocaba, e essa figura campeã de audiência aqui em todas as lives, em todos os canais de comunicação. Aliás, é uma figura que tem uma energia, uma força espiritual diferenciada, que é o Padre Flávio Miguel Júnior, que é diretor do Santuário de São Judas Tadeu, por ele construído, erigido, liderado. Na verdade, a comunidade construiu sob a liderança de mais de 800 voluntários que o Padre Flávio tem nesta jornada lá no santuário. Imagine na Santa Casa o que ele é capaz de fazer, Hudson. Voluntário de verdade, né? Voluntário de verdade, Hudson Pessini, voluntário de verdade. Nós, obviamente, estamos iniciando esta live. A Cristiane Carvalho esteve há alguns minutos na Vila Tupã, e nós vamos tentar reproduzir este conteúdo daqui a algum tempo para você que nos acompanha. Vamos repetir este problema de linha de ônibus, e obviamente é um bairro bastante carente, que tem bastante dificuldades. A Câmara Municipal esteve lá numa ação, né? Quero mandar um abraço também quem nos compartilha e acompanha nesse instante, que é o nosso Legitimidade Sorocabano, que é uma dos portais aí nas redes sociais de muita representatividade, que foi concebido, criado pelo nosso Hudson Pessini, muito antes de pensar na política, né? A política foi uma consequência na vida dele, é isso, né? Isso aí, na verdade, o trabalho que você exerce hoje, que essa linha que agora parece que o seu veículo de comunicação vem tomando, de você escarafunchar as coisas que estão não tão explícitas e devem estar explícitas, para que você questione algumas situações. Tem pessoas que ficam bravas com a gente quando a gente questiona uma situação, mas quando você questiona não significa que você está contra aquilo, que significa que você tem o direito a uma explicação. E nós começamos de uma certa forma, mas na verdade a brincadeira começou mesmo falando histórias de Sorocaba e depois se transformou num portal político. Coincidentemente, a sua vida, e o Padre Flávio estava agendado conosco, você é o vereador que esse ano fez a maior emenda a Santa Casa de Misericórdia. O que te levou a isso? A credibilidade dessa figura aqui, Padre Flávio? Conduza os trabalhos, por favor, seja o nosso jornalista. Obrigado. Mas não, na verdade a gente sabe todos os percalços que a Santa Casa passou nos últimos anos, e mesma coisa, é a mesma linha do Hospital Regional. Tá? Você vai se trocando o gestor, o diretor, não sei o que, e quem entra, não entra, fala assim, entra assim, puta, é minha oportunidade de meter a mão naquilo lá. Não é a minha oportunidade de fazer aquilo funcionar, não é a minha oportunidade de eu devolver um resultado para a cidade e para as pessoas que pagam impostos para ter saúde. Não. Exoneraram lá a diretoria, agora é minha vez de meter a mão. Infelizmente foi isso que está acontecendo na Santa Casa e é isso que também acontece no Hospital Regional. Não sei o que vai acontecer agora com a nova diretoria do Hospital Regional, mas quando eu vi uma esperança, até quando o padre esteve na Câmara, padre, a maioria dos sorocabanos tem uma história com a Santa Casa. Eu falei assim, a minha mãe foi salva na Santa Casa, ela teve uma gestação em trompas, ela teve uma hemorragia interna, ela praticamente quase morreu. A minha irmã nasceu na Santa Casa, meu avô ficou internado na Santa Casa. E quando eu vi no Padre Flávio essa disposição e a seriedade na condução dos trabalhos, eu falei assim, eu não tenho porquê tentar dividir o recurso que eu tinha disponível na época. Eu tinha
um recurso para a saúde de 700 mil, eu destinei todo ele para a Santa Casa. Os outros recursos que eu tinha que não era para a área de saúde, eu peguei em entidades ligadas à área de saúde e do terceiro setor. Eu acho que, sabe por que o terceiro setor? O padre depois vai falar, essas pessoas que se dedicam, como ele se dedica, é porque eles querem resultado, não querem dinheiro. Eles querem, um sacerdócio. Por mais que ele seja padre, essa missão dele como de abraçar a Santa Casa e transformar a Santa Casa no que ele pretende, isso aí é uma missão, é sacerdotal, apesar de ser padre, é um sacerdócio. E todas as pessoas deviam pensar como ele. E eu sei Mas é a minoria, né? E eu sei. Nós estávamos naquela transição, a prefeita ainda era a doutora Jaqueline. Aliás, está aqui na live, acompanhando a live, a doutora Jaqueline, quero mandar um abraço, a Adriana Patriarca, a Marta Biasotto, o Fernando Peterman está replicando a nossa live, o Jurandir Antônio está dizendo 4.2 é um absurdo, fora Crespo, o Sérgio Abib está aqui admirando o trabalho do Padre Flávio na Santa Casa, as pessoas estão aqui colaborando e compartilhando aqui a nossa... Mas quando nós estávamos todos juntos aqui, aliás, todos juntos na gestão todos juntos com a Jaqueline. Eu era vice-líder do Martinez, o Glauber... Secretário de Cultura. E você, secretário excelente e todos atuante. Excelentes. Secretário de Relações Institucionais. E o que nós fizemos? Foi feita essa transição com o Padre Flávio, que eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se ia acontecer ou não, se não fosse... Com os recursos que foram passados, né? Mas a Jaqueline bateu duro nisso. A Jaqueline tem um carinho pela Santa Casa e pelo Flávio. E fez o trabalho que deveria ser feito e a gente todo mundo, acho que aqui, se vestiu a camisa da Santa Casa. O Padre Flávio à frente parece que deu essa esperança. Então, nós destinamos esse recurso e eu venho brigando, inclusive hoje, eu tenho documentos que estou enviando para Brasília mais uma vez, buscando recursos para a gente poder investir e transformar a Santa Casa no Hospital do Câncer de Sorocaba. Mas sabe, diz que o Justin Bieber está em Sorocaba, que a Meire Souza, mas acho que é o cabelo do Flávio. Ele está jovem, Flávio, né? O Flávio tem a minha idade, Justin 48. Bieber. Já me chamaram de George Michael, agora o Justin Bieber. Tá? Tô feliz. Né? Tá jovem, significa que é a sua juventude, que nunca deixa de estar. Padre, eu quero que o senhor fale muito, mas eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir ao nosso Emerson, você tem a foto da Câmara em recesso, o Emerson? A Câmara dormindo? Olha, põe essa imagem aqui, olha, enquanto a Câmara dorme no recesso, enquanto o presidente dorme, olha, vamos pôr a imagem do presidente dormindo, olha que bonitinho é o look, é o look. Ele devia estar chupando manga pro povo, é o chupando manga. Chupando manga. Ai, que bonitinho. Olha aí, o nosso presidente da Câmara, enquanto a Câmara está no recesso, dormindo em berço esplêndido. Não. Deixa o manga, não tira o manga não. Enquanto o Poder Legislativo, o povo dorme, gente, olha, o que acontece na prefeitura? A Câmara está dormindo. Não é. Ontem foi aniversário da Cirlândia. Ele postou essa foto na rede social. Ele postou. Aliás, eu recebi essa foto num grupo de vereadores. Olha lá, Rodrigo Maganhoto está com Cirlândia Frei e Rodrigo Maganhoto. Viu? Mas o que eu admiro no Manga ele tem um carinho tão grande pelo look, por animais, por uma coisa e outra. Outro dia, a gente estava numa discussão, aquelas discussões acaloradas no gabinete dele. Vou contar essa passagem. Aliás, o Manga está nos assistindo. Está nos assistindo? Está nos assistindo, acabei de ver ele aqui. Está rindo, Ele estava numa discussão acalorada no gabinete dele. E eu brigo, e outro brigava, e o Renan entrava, brigava, e outro brigava, e outro brigava. Daqui a pouco, dá licença um pouquinho, pegou o telefone assim. Cirlândia, você viu? O Luke não comeu ração. Eu sei o que eu falei, Manga, como no meio nesse da momento? Não, no meio de uma reunião no gabinete dele. Falei, pensei que fosse na cassação do crime. Não. Aí não é difícil, porque ele hoje, ele vive um momento muito família. Ele vive um momento muito... Ele está curtindo. A live de ontem dele, quase 50 mil Ele está curtindo muito esse momento família. E ele tem o Luke como membro da família. Só que hoje... Ele dormindo de novo. No dia do aniversário da esposa, ele dormiu.
Com a cachorra. Ô Cirlange! Olha, gente, aqui o vereador Manga, quer dizer, é uma pessoa como outra qualquer, todo mundo dorme, o padre Flávio tem uma gatinha linda, Sofia, uma persa, né? Você tem dois cães e dois gatos. Três gatos. 3 gatos e 2 cães. E você. Tem gato em casa. Gato em casa, né, o Glauber? E o sapo? O sapo dorme com. Tem a gatinha da minha neta, Marie, que é. Marie. Marie, pô, ela me adotou também como protetor dela. Que legal. Olha, mas então é o seguinte, eu queria fazer a brincadeira que assim, enquanto o poder legislativo está dormindo em berço esplêndido, né? Enquanto o povo dorme, olha, né? Mas a farra da corrupção acontece. Nós temos lá vereadores que não dormiram nesse não dormiram com o cachorro? Não dormiram com o cachorro, não. Tem gente dormindo com o inimigo, né? O prefeito tem secretário, na linguagem figurada, né? Mas eu acho que no recesso, o que essa Câmara trabalhou, não só no recesso de julho, com a CPI da prevaricação, com a comissão processante, e agora dezembro, com o caso da merenda, e agora as outras situações que estão acontecendo. 2018 vai ser animado, né? Nós temos ingredientes para fazer um prato bem suntuoso. O prato bom é na casa do Padre Flávio, para quem vai almoçar. Padre Flávio, Santa Casa, muitos desafios. O senhor, depois que a prefeitura deixou a sua gestão, né, o senhor conseguiu afundar os valores de contratos, né? Quer dizer, eu não vou nem dizer em corrupção, mas assim, a sua gestão é muito mais eficiente. Mostra que um bom parceiro, né, que não tem a finalidade do lucro, que pensa na cidade. Então, assim, esta parceria é que nós temos que incentivar. Tem gente séria, né, para ter parceria, não só como existe na Santa Casa, outras, né, Padre Flávio? E o que mostra que pessoas com credibilidade como o senhor fazem totalmente a diferença. Não é só dinheiro, é gestão séria. Parabéns, viu, pelo aquilo que o senhor tem feito e tenho certeza fará na Santa Casa, que ainda vai ficar muito melhor do que está. Muito obrigado. Realmente tem sido uma grande batalha, né? Porque o hospital está destruído, sucateado, foram anos de abandono, os 3 anos de requisição acabaram causando uma deterioração dos equipamentos, a desmotivação do pessoal. Então, uma situação muito complexa. O hospital, por natureza, já é muito complexo, né? E muita gente na cidade me perguntou, e ainda me perguntam, você está louco? Por que você está lá na Santa Casa? Eu fiz isso com o senhor. Exatamente, né? Qual é o motivo? Porque a gente está acostumado muito nas relações, o que você está ganhando com isso? Quer dizer, algo você tem que ter, né? Esse pensamento muito moderno, onde o altruísmo desapareceu quase por completo na nossa cultura. Quer dizer, qual a vantagem que você tem? E a minha realização, onde eu me sinto planificado, são em situações como, por exemplo, eu chegar um dia no leito, encontrar uma senhora e ela falar, olha, estou sendo muito bem atendida, eu estou feliz aqui, apesar da dificuldade do quarto, os banheiros são ainda horríveis. No jornal impresso, tá? As camas, elas estão num estado deplorável. É um antigo, né, padre? Quando que foi? O hospital, a Santa Casa, ela tem mais de 200 anos. Ele é bicentenário. Mas aquele prédio ele tem um pouco mais de 100 anos. E toda a parte dos prédios que foram construídos, os anexos, eles não tiveram nenhum tipo de planejamento, né? Então você não encontra planta, você não encontra projeto hidráulico, projeto de bombeiro, projeto elétrico. Eu estou começando do zero aquilo ali. Porque não tem, eu tenho muita dificuldade, mais de 20 anos de padre. Eu estou acostumado a fazer todos os carinha do Justin Bieber, mas 20 anos de idade, né? Além da genética, eu me cuido, você sabe disso. Eu sei, faz muito bem, faz muito exatamente. Bem. Então, o que a gente faz? A seriedade com o trabalho. Então, a nossa realização, ela está justamente no campo de ver a felicidade dos outros, né? Se as pessoas soubessem a energia que você sente, quando você faz o bem, quando você gratuitamente ajuda a aliviar a dor do próximo, é uma coisa fenomenal. Então, esse o nosso objetivo, não tem uma motivação partidária, ou política, ou ideológica, mas sim... Como é que o senhor explica que o senhor pegou um custo de manutenção e limpeza, um contrato de 3 milhões, e o senhor reduziu pela metade?
Menos da metade. Toda terceirização, ela já é cara, automaticamente. E existem algumas terceirizações que de fato são necessárias. Mas tem muita corrupção, né, pai? Existe. A gente sabe. Como é que o senhor baixou tanto? O senhor tem conta de quanto o senhor reduziu de custo? Olha, nós reduzimos por mês aproximadamente 300 mil reais. Só na limpeza. Só na limpeza. Isso significa... Por mês, dá 3 milhões e 600 no ano. Por ano. Né? Então a gente foi fazendo. Sem contar Existem ainda grupos e esquemas, vícios antigos. As coisas não são aí mais mudadas. De funcionamento, corrupção não, mas assim, resistência a mudanças de procedimentos. Exatamente. Algumas coisas que estavam erradas eu não vou admitir, porque daí entra a minha personalidade. Quem me conhece sabe, eu não gosto de coisa errada. Denuncio, mudo e eu não vou aceitar, não conseguiria psicologicamente conviver com isso. Então é uma situação muito complexa. As pessoas têm que compreender que nós temos aí anos ainda de mudança, não existe mágica, tá? Já mudamos aí muitas coisas, coisas que às vezes parecem bobas, por exemplo, para alguém, né? Mas não tem café da tarde. Então, na Santa Casa, até então, as pessoas almoçavam e jantavam. Quer dizer, do meio-dia, meio-dia e meia, até às 7 da noite, não se tinha nada, nem um café com leite. Então, colocamos isso para a população. Quando não se rouba, quando não se tira da população até quem está morrendo ou quem está trabalhando, como as coisas, como o dinheiro cresce, como as coisas aparecem. Quando enxerga-se que quem está ali dentro é um ser humano, não é uma pessoa que está sendo colocada ali dentro para gerar um contrato para poder superfaturar esse contrato. É que a pergunta não é o que o mundo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo mundo. Eu acho que essa experiência... Exatamente. O padre ele fez coisas assim, humanas. Ele está tratando aquelas pessoas como seres humanos, e isso que a saúde no nosso país está faltando. Veio que as pessoas que estão nos hospitais são humanos. Por exemplo, ele fez a ceia de Natal para os pacientes. Fala assim, mas pô, não é um hospital cuidar da saúde, mas não, as pessoas estão internadas ali dentro e numa noite que muitas vezes podia estar entristecida por estar longe da família, enferma, família, né? Ou nem tem família, ele promoveu isso daí. Mas as coisas que o padre promove ali dentro, ele não é divulgado. Por quê? Porque ele está a fim de não fazer a publicidade em cima daquilo, e sim de cuidar das pessoas que estão ali dentro. E isso é motivador. E isso que faz com que a gente, cada dia que você acorda, você fica matando ideias para falar assim, como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? Para não ver ele desanimar. Porque enquanto ele está tentando fazer, tem pessoas tentando atrapalhar ele. Tem, Kiko? Claro que acredita que tem? Claro que tem. Uns canalhas querendo atrapalhar? São forças ocultas, porque, veja bem... Às vezes nem ocultas, mas é que a ética não permite, né? Exatamente, eticamente não. Porque, vejam bem, quase 7 milhões mês... ou 82 milhões ano, quer dizer, é um prêmio de loteria por mês, se nós pararmos para pensar. Tá? Mas é pouco para Santa Casa. É pouco para Santa Casa, porque nós representamos para o município somente, na verba da saúde, 10%, porque são 2 milhões e meio a verba federal e do município 4 milhões. Portanto, a Santa Casa ela acaba tendo para a prefeitura 50 e poucos milhões. Dos 513 milhões, nós somos 10%, com 300 médicos, mais de 800 funcionários, cirurgias, alimentação, atendimento. Então, é o maior parceiro de saúde. É o maior parceiro do município. Tá? E nós recebemos praticamente, se nós fizermos a conta, nós estamos falando aqui de 10%. Né? Mas é que o sistema de saúde ele é todo complexo também. Não adianta a gente tratar tem uma hierarquia, todos os né? recursos para hospitais, no caso a Santa Casa, e desconsiderar o atendimento primário, porque nós temos problemas gravíssimos. Inegável. Os problemas são tão graves que a prefeitura resolveu fazer vacinação porta em porta no Tivoli e no Sunset, por exemplo. Eu quero abordar essa questão, eu vou pedir para o nosso Celso Ribeiro também fazer a fala dele, e eu até quero abordar essa questão do vacinação porta a porta e em alguns aspectos depende da forma. Eu acho que neste local havia necessidade de um bloqueio técnico. A forma com que ele foi feito e divulgado é que ficou deselegante. Como? Ele precisava ser feito.
né? Se não tivesse muro, também teria que ser feito, fosse ou não condomínio. Isso não ficou... a estratégia me parece Mas há muito várias inadequada. maneiras de fazer isso. Exatamente, a forma. E é preciso considerar a região, mas também considerar como foi feito em outras regiões muito sensíveis ao caso da febre amarela. Com certeza. Agora, para não perder o foco, o tema da saúde ele é complexo e exige soluções complexas. Não adianta botar 100%, por exemplo, do recurso lá na Santa Casa, e você cria um problema maior. Eu gostaria de completar a sua linha de raciocínio e abrir, franquear a palavra para o Celso aí, desculpa, que ele intervenha. Na seguinte situação, eu concordo que são problemas complexos, mas eles começam sendo resolvidos com a simplicidade de boas gestões. Se você não tiver um bom gestor na hierarquia, na porta de entrada, que vai minimizar que as pessoas vão ter que gastar no hospital, que o custo é mais alto, então nós vamos gastar onde? Não no pronto atendimento, é no PA, no pronto atendimento no bairro, né? Quer dizer, no atendimento primário, na entrada, na consulta, no dia a dia, no médico da família, né? Quer dizer, agora o que precisa? Se você não tiver um bom gestor, não adianta o político aí ele indicar alguém que não tem nada a ver para ser o responsável pela policlínica, pelo PA, pelo SAMU. Quer dizer, então assim, a boa gestão, a gestão séria já começa a resolver metade dos problemas, porque o bom gestor, ele vê que tem errado, ele vai ter flexibilidade para mudar, aí o dinheiro cresce. O problema é que o dinheiro desaparece na medida que há incompetência e corrupção em cada unidade escolar, cada unidade de saúde. A população não pode cobrar dos políticos, o servidor, seja terceirizado ou não pode só cobrar do político. Nós, enquanto cidadãos, temos que ter uma postura crítica de não cobrar só do político e a gente ter a mesma postura que ele em outras atitudes do dia a dia que nós mal percebemos que estamos sendo também corruptores ou corruptos em pequena escala. Perfeito. Roubar uma caneta ou roubar um projeto de BRT é a mesma coisa. O valor é diferente, mas eu vi muita gente pobrezinha que foi furtar um sabonete em Brasília e foi para a cadeia, e deputados que demoram anos mesmo em flagrante para serem... Só dizer aqui, o Celso, é um exemplo muito bom que você deu falando de corrupção, porque parece a corrupção no Brasil hoje se tornou uma coisa assim, é uma coisa reprovável, repugnante, horrível, desde que eu não participe dela. Se eu estou sendo beneficiado com algum esquema de corrupção, não, mas isso não é corrupção. Eu falo para você que eu estava uma vez numa lanchonete, tinha acho que umas 40 pessoas na lanchonete, e tinha uma TV, e estavam falando aquelas coisas de Brasília, e falando aqueles absurdos, e o dono da lanchonete falou assim, absurdo, esses políticos, safado, vagabundo, não sei o que, não sei o que. Aí eu levantei, fui bem quietinho dele e falei assim, cara, a imagem que você está transmitindo essa notícia é através de uma caixinha pirata do Paraguai, que se fez um gato na net. Se eu entrar para dentro do seu estabelecimento, eu vou achar mais umas 40 coisas erradas. Então a corrupção, ela existe na vida de todas as pessoas dentro dos limites que ela tem. Então se você não começar a zerar dentro da sua casa, do seu estabelecimento, da sua vida, não adianta cobrar lá de cima, porque é só uma coisa de questão de possibilidades. Desculpa. Padre, o padre não pode ser vereador, não pode ser prefeito, como já pôde antigamente. No entanto... Pode, né? Ele não quer, ele teria que abandonar o sacerdócio. É uma orientação, né? Inclusive, da igreja. Exatamente. Né? No entanto, o padre pode participar de uma santa causa, que é a Santa Casa, cujos benefícios públicos são tão maiores do que os benefícios que um desempenho político pode, às vezes até melhor, pela liberdade que tem, pelo direcionamento que tem. E a Santa Casa é um patrimônio de Sorocaba. O senhor é da Igreja Católica, qual é o papel da Igreja, da Mitra, ou não sei qual é quem que toca o hospital de verdade hoje em dia? Qual é a instituição que administra como um todo? O senhor é o gestor desse sistema. Exatamente, a gente fez uma mudança estatutária, a Igreja Católica ela se tornou agora a mantenedora. Então a Santa Casa ela é uma irmandade, é uma associação privada, onde ela tem os seus associados. Esses associados hoje são, a maioria da igreja, onde o arcebispo, pelo estatuto, é o moderador. Porque alguém vai ter que assumir. Poderia ser um grupo espírita, como eles coordenam o Lar Bezerra, faz um trabalho excepcional. A maçonaria, que fez em muitos lugares, a Casa do Menor, que fez um ótimo trabalho, a maçonaria. O próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Então, qualquer grupo destes filantrópicos, eles devem ter algum grupo de apoio que possa comandar.
Então, logicamente que a Igreja Católica, a Arquidiocese de Sorocaba, ela não pegou o CNPJ da Santa Casa. Ela nem seria burra de fazer uma coisa dessa, porque é um CNPJ sujo, uma dívida de 70 milhões. Né? Então, realmente é um problema sério isso. Então, o papel da igreja é um problema, ele é um problema de fato, onde o CNPJ é comprometido. O papel do arcebispo é um papel, repito, de moderação. O que é o papel, então, da igreja nesse caso? Ele é um papel muito mais ético, tá? De filtragem, de não ter interesses. Mas ele é um grupo onde eu trouxe, por exemplo, a Artemísia, que é a nossa administradora hospitalar, que é evangélica, que veio do Paraná. Aliás, eu quis alguém que viesse de fora. Cultos esse ano, afinal de exatamente. Todas as denominações. Exatamente. Inclusive, o pastor Alex, que é da igreja presbiteriana ali, da Filadélfia, na Avenida São Paulo, participei com ele de um culto ecumênico na Unimed, onde nós vamos todos os anos. Eu convidei para ele ser o capelão, a igreja da Filadélfia, da presbiteriana, ele ser o capelão evangélicos. Quer dizer, não se trata que as pessoas também fantasiam um pouco, né, de que daí o funcionário que não é católico, ou porque é espírita, ou porque... Não tem isso. Eu teria uma mentalidade ultrapassada, ridícula, se eu tivesse. Aliás, nós somos mais abertos do que a maçonaria. Aqui eu não estou criticando a maçonaria, porque quando está a maçonaria, eles fecham, quem não não entra. O que é verdade é... É um roteiro secreto. Não, tem um pouco isso sim. É uma crítica construtiva que eu falo para os meus amigos maçons. Porque na minha própria equipe eu tenho pessoas da maçonaria. Então às vezes se bate tanto um rótulo da Igreja Católica de fechamento, mas se nós formos ver na prática, ela é a mais aberta a permitir isso. Não é algo só porque o padre Flávio, não. A Garcia está dizendo aqui, saúde não tem religião, e é isso mesmo. E historicamente a igreja tem prestado serviço na educação, na saúde. Exatamente, não é de hoje. Faz parte da cultura católica, como os evangélicos também têm. Ecumênica também, na medida em que exatamente, não dá hoje parceria na política, na religião. Acima de tudo, acima de partido, nós temos aqui o PT, o PMDB, nós temos todas as denominações. Acho que existe um bem comum para a cidade, para a comunidade. Foi o que a doutora Jaqueline liderou no seu breve governo, tendo várias pessoas que pensavam de maneira diferente, que tornaram-se grandes amigos, que com oposições muito positivas. Quem ganha um governo deve sempre criar esse tipo de postura que o senhor tem na Santa Casa. Algum tipo de remuneração, algum tipo de contribuição por esse serviço prestado, o senhor ganha alguma coisa? Não, eu não ganho nada na Santa Casa. Eu teria direito de receber uma remuneração de gastos, de transporte, se eu vou em reuniões em São Paulo, de alimentação, né? Que são os reembolsos. No entanto, quando me falaram que vamos supor, vou para São Paulo numa reunião representando a Santa Casa, e eu vou almoçar, e eu tenho que trazer a nota fiscal, eu preferi que não. Por quê? Vamos supor, vou lá em São Paulo, eu gosto de comer no Spot, eu não estou dando um demitido. É um lugar simples, não é um lugar, mas é um lugar, uma comida mais gostosinha e tal. Amanhã alguém vai falar, puxa vida, Santa Casa, com tanta dificuldade, o padre almoçou no Spot. Comendo bom prato, começa esse nível de discussão. Né? Então, graças a Deus eu não preciso, tá? Eu prefiro não me expor por uma coisa, e não vou ser demagogo, porque eu sou padre, mas não vou ser hipócrita, eu não vou comer uma refeição em São Paulo de R$8. Um lanche grego na Praça da Sé, certo? Não vou fazer isso. Eu vou mandar um abraço para alguém que come direitinho, que sabe comer bem, que é um bom cozinheiro acima de tudo, que é o nosso ex-vereador Antônio Carlos Silvano, que está assistindo aqui a nossa live. Então, um abraço para você, toda Maria do Carmo, toda a região forte aqui. Ele diz o seguinte: se privatizar a saúde não fica melhor, pois hoje o que funciona são os OPHs da Zona Leste e a UPA do Éden. Um abraço a todos. Eu acho que todo tipo, e de certa forma a Santa Casa também é terceirizada, né? Quer dizer, é parcerizada. É o terceiro setor. O terceiro setor. Né? O GEPAS é o terceiro setor, o Albosa é o terceiro setor, o Santa Lucina é o terceiro setor. Se você pegar o Hospital do Câncer de Barretos é o terceiro setor. Por quê? Porque entra essa junção do público
da gestão pública, o repasse do dinheiro público e a melhor utilização pelo terceiro setor. Por quê? Porque existe também o trabalho do voluntariado das pessoas que gostam. Quantas entidades do terceiro setor hoje, se passassem ela hoje para o setor público, não funcionaria. É que o grande organizador da saúde no Brasil é um sistema que é fantástico, premiado no mundo inteiro, mas que tem problemas gravíssimos, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é quem consegue os recursos. Agora, de fato, o Estado brasileiro, embora o Brasil seja um país inventado pelo Estado, né? A independência proclamada pelo filho do rei, essas coisas, né? O Estado brasileiro vai caindo de podre, não consegue administrar o CHS, por exemplo, o conjunto hospitalar. Esse é um problema gravíssimo que a gente tem. E a gente precisa se responsabilizar pela cidade e não só esperar o que a cidade vai fazer pela gente. Por isso eu acho um trabalho importantíssimo. Outro dia, até fora da pauta, eu promovi um encontro entre o reverendo Mateus e o professor Aldo Vanucchi. Né, Aliás, duas figuras sensacionais, né? E algo que tem que ser registrado melhor. A gente está estudando fazer um documentário sobre essa história dos dois. Usa aqui o espaço para fazer. O professor Aldo, ele saiu do Brasil naquele episódio da ditadura e queria fazer um curso na Escola Valdense e pediram uma referência de alguém aqui do Brasil, e foi o reverendo Mateus, um pastor presbiteriano referendando um padre. Essa experiência ecumênica depois se reproduziu no comando do Hospital Evangélico. O padre e o protestante, né? Padre e o protestante. Exatamente, o Hospital Evangélico também foi uma junção de pastores, aí era o reverendo Mateus e meu pai, que é pastor também. Sim, para tocar uma escola maravilhosa aqui em Votorantim. Essa experiência a gente precisa estimular mais na cidade. Que é o quê? Superar preconceito e juntar. O ecumenismo faz isso, fala, ó, não importa o credo, não importa a religião, não importa o partido. Vamos tocar, vamos definir o projeto e vamos tocar projeto bacana, pensando nas pessoas. Padre Flávio, olha, é um debate que sai fora da pauta, mas não dá para abordar. Eu não vou perguntar do senhor, depois eu pergunto. A Igreja Católica pode batizar filhos de pais que não são casados? Porque alguns, questionamento aqui do J.A. Salles, por que alguns padres fazem o batismo e outros não fazem, ou se fazem de maneira irregular com os dogmas da igreja? Bem, veja bem, o batismo ele tem que ser compreendido como uma introdução àquele grupo religioso. Aquele modelo de família que vai concebe o cristianismo. Não só de família. Mas uma adesão àquela comunidade. Aquela crença, né? Aquela crença, porque existe também no centro espírita, existe o batismo espírita, certo? Que deve ser respeitado, uma incorporação àquele grupo, como na igreja evangélica. Pois bem, na igreja católica, nós temos o batismo de adultos e o batismo de crianças. Aliás, o batismo de adultos tem aumentado de forma fantástica. Esse ano, em abril, na Vigília Pascal, nós vamos ter mais de 110. Posso interrompê-lo? Aqui a Ressuscita Roseli Ronaldo diz o seguinte, parabéns, Hudson Pessini, e esse moço que está ao seu lado. Esse moço, gente. Putz, eu estou feliz agora, ganhei. É o Padre Flávio, né? Aqui nós temos aqui o Padre Flávio à nossa frente, ao lado do Hudson Pessini, e o nosso Emerson está aqui focalizando, e nós temos aqui o meu Celso Ribeiro, que está aqui olhando para o primeiro, Celso Ribeiro Marvadão, e o nosso Glauber Piva, né? Então estamos todos aqui participando dessa live. Só para você que ligou agora, né, no IPA Online, nós estamos sendo replicados aí por muitos Facebooks dos nossos amigos. Aliás, replique a nossa live para que mais gente possa participar. Nós estamos aqui com 100 pessoas. Essa live vai dar mais de 100 mil acessos, né, acompanhando esse bate-papo aqui tão eclético, de tantas pessoas que querem o bem, né? Comumente temos pessoas íntegras que querem o bem da cidade, que às vezes pensam sobre determinados assuntos diferente, mas que tem sempre um objetivo comum, né? O cidadão, a pessoa, o bem da coisa pública. Só o caminho que às vezes é diferente. Um quer ir pela Raposo, outro quer ir pela Castelo Branco, mas todo mundo quer ir para São Paulo, nessa grande linguagem figurada. Então este moço aqui é o Padre Flávio. Vou pedir ao nosso Emerson que focalize. Eu estou falando aqui, nós vamos mostrar o Padre Flávio, que está ao lado do vereador Hudson Pessini. E, obviamente, ao meu lado, aqui, imediatamente ao meu lado, o nosso querido Glauber Piva e o nosso Celso Ribeiro. Esse moço também, este decano. O Celso que é moço há mais tempo, mas o padre estava falando do batismo. Então, fala do batismo. Então, veja bem, nós não temos hoje uma prática de uniformidade. Por quê?
Porque até o século XX, isso eu digo do ponto de vista filosófico e sociológico também, a sociedade ela era uniforme. A igreja era uniforme, o protestantismo tinha uma uniformidade, o catolicismo tinha, a política tinha, quem era de direita e de esquerda. O século XXI mudou, o mundo se tornou plural. Quem não tiver uma cabeça de pluralidade não vai sobreviver. Pode respeitar as diferenças, né? E respeitar as diferenças. Mas eu respeito, pensamos, fazemos, né? Exatamente. Então, por exemplo, mães, como disse o próprio Papa Francisco, mães que têm mães solteiras, pessoas que não são casadas na igreja, desde que se comprometam, aí é uma questão de também fidelidade com aquilo que você está fazendo adesão. Se eu quero ser sócio do Ipanema Clube, eu tenho que ter adesão àquele clube. Se eu quero fazer parte da torcida organizada do Corinthians, eu não posso falar mal do Corinthians, pô, é uma incoerência. Então, a partir do momento que ela tem a adesão, então não há nenhum impedimento para ser batizado. Depende do entendimento do padre para isso. Não, existe na Arquidiocese de Sorocaba, por exemplo, um diretório sacramental litúrgico. Aliás, eu fui o elaborador, por ordem de Dom Eduardo, em 2008, desse diretório. Então, as coisas não são bem assim. Talvez tenha ido num lugar onde não houve uma explicação adequada ou a secretária não soube explicar, mas não é essa a orientação da igreja. Pelo direito canônico, o padre não pode negar a ninguém o batismo. Nem aos homossexuais, ninguém pode ser negado o batismo desde que peça de coração. Não pode. Porque o batismo é uma propriedade da igreja, é dom de Deus. Deus ele age em quem ele quer, como ele quer. A igreja não é uma gaiola onde que se prende o Espírito Santo. O Espírito Santo age. Todos somos instrumentos, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa visão da igreja precisa ser mais divulgada, as pessoas precisam compreender melhor, né? É a mesma coisa na política e no hospital. Não dá para eu ter uma visão uniforme. Tem que ser plural, né? A política tem que ser plural. Lógico que você não perde sua identidade, suas convicções pessoais. Bom, eu gostaria de mudar um pouco a nossa pauta e pedir, nós temos aqui um Vale a Pena Ver de Novo, né? Que são as promessas de campanha. Aí nós vamos fazer daqui para diante toda a eleição. For candidato, nós vamos fazer o Vale a Pena Ver de Novo. Se o Glauber tivesse vencido, ia ser o Glauber aqui. Prometendo. Porque é bom porque o brasileiro tem memória curta, né? Vamos, eu acho que o candidato tem memória curta, não é isso, Glauber? Alguns, né? Alguns têm, outros não. Só pode saber depois que ganha para ver se tem ou não, né? Mas eu acho que devia ter lei responsabilizando todos os candidatos pelas promessas que eles fazem. Mas eu lembro bem dos debates, viu, Kiko? Então você vai nos ajudar. Bem. Vamos lá. Renato Sorocaba, solta som na máquina. Renato, voto Crespo. Todos sabemos, e você sabe também, a importância que a educação tem na formação dos nossos jovens. Mas isso não é só no ensino regular. A escola serve para a formação do caráter, da personalidade. Nós estamos diante de uma das escolas, entre as dezenas que foram criadas no governo do ex-prefeito Renato Amari, o meu principal companheiro e apoiador nesta campanha eleitoral. Ela serve de referência, é um centro de excelência no ensino público, que pode ser tão bom como qualquer escola particular. Mas o segredo disso é o professor, um professor bem preparado e motivado. É o que nós já temos em Sorocaba. Eu vou continuar motivando, dando condições de trabalho para que os nossos professores continuem formando os melhores cidadãos do amanhã. Essa é uma proposta. No nosso plano de governo também temos o compromisso de implantar o ensino tempo integral em todas as escolas, dentro dos muros de cada escola, por sinal. 9 horas de atividades, não apenas a tabuada como é tradicional, mas também esportes, ciências, artes, música dentro da escola, para proteger essas crianças, porque de outra forma ficariam nas ruas, sujeitas a maus elementos, até o tráfico de drogas. Prefeitura de Sorocaba, no nosso governo, meu e da Jaqueline, terá consciência de que lugar de criança, de estudante, é dentro da escola, não apenas na sala de aula. Renasce Sorocaba. Nossa, que cidade é essa? Muita coisa errada nisso aí tudo. Né? Mas eu fui candidato. Aí que você pode.
Aí que você pode. Eu acho que você tem um problema conceitual tão grave nessa história aí, que não é só a tabuada. Claro que não. Tabuada. Faz tempo que eu não escutava tabuada. Nossa, tá, que coisa antiga. Mas eu espero que você tenha ouvido na campanha, que você fez campanha para ele. Só faltou cartilha, né? Falar em cartilha, caminho suave. Cara, é tão Se você chamasse Zilda, você ia aprender o seu nome no mês de dezembro. Se fosse Andréia, você ia Primeiro que assim, é um recado... Getúlio. É um recado tosco e uma crítica ao governo. Motivar funcionário. Motivar do jeito que foi feito, né? Não, vou fazer escola em tempo integral dentro dos muros, porque é uma crítica à oficina do saber, etc e tal. Agora, vamos tirar as crianças da rua. Não é melhor a gente preparar a cidade para acolher as crianças? Sorocaba não quer. A Marta Kassab deu uma entrevista hoje aqui, aliás, fiquei muito admirado com a firmeza da Marta, mas falando de recuperar a cidade educadora, a cidade da aprendizagem. Não dá tempo, né? A cidade educadora é a cidade que acolhe as crianças nas calçadas, nas ruas, o trânsito amigo da criança, uma série de questões. Não é no muro, né? Não é para dentro, não é para ou a Marta não viu a proposta do Crespo, ou o Crespo não viu a da Marta. Agora, parece que nada do que foi dito aí aconteceu, né? Não. Mais um, vai. Vale a pena ver de novo. Eu achei que fosse um da saúde que fosse aparecer. Não, vamos ver. Estão baixando tudo. Sou Renato, voto Crespo. Todos sabemos, e você sabe também, a importância que a educação tem na formação dos nossos jovens. Mas isso não é só no ensino regular. A escola serve para a formação do caráter, da personalidade. Nós estamos diante de uma das escolas, entre as dezenas que foram criadas no governo do ex-prefeito Renato Amari. O meu principal companheiro. Sou Renato, voto Crespo. Imagens como estas são muito comuns nas ruas de Sorocaba. Quem não se lembra quando o atual prefeito cancelou o contrato com a empresa que coletava o lixo nas nossas casas? A decisão foi um caos. Agora, a situação não melhorou muito. Todos os dias, a população produz 500 toneladas de lixo, que ficam espalhadas pelas calçadas e ruas, porque não temos mais os contêineres em todos os bairros. Crespo sempre fez a parte dele na Câmara Municipal. Ele foi um crítico incansável contra essas decisões desastradas. Como vereador, eu presidi a CPI do lixo, que investigou o porquê da prefeitura ter retirado os mais de 40 mil contêineres que estavam espalhados em todos os bairros de Sorocaba. Contêineres que foram uma inovação do ex-prefeito Renato Amari. Infelizmente, foi o maior erro que o atual governo teve, abandonando vários serviços em Sorocaba, inclusive esse, a coleta de lixo, o que causou logo depois a epidemia de dengue. No nosso governo será diferente, será um governo de resultados. Para isso preciso do seu voto, da sua confiança. Renasce Sorocaba é o nosso lema. Quero você junto conosco. E se... Muito bem. Não, do container pelo menos tivemos com o Fábio Pilão aqui a semana, né? Mas não é o container pequenininho, não, né? não, que ele falou que tem 75 mil. Já é outro agora. Mudou já também. O container de 1.000 1.000 litros, tá? Mas também pegou... se a gente pegar 45 dias de greve, 40 dias de greve do ônibus do Crespo, você vai pegar o terminal vazio, fazer imagem também, você pode pegar onde estava o lixo. É fácil fazer imagem negativa ou positiva, né? Mas vamos lá, eu quero ver um conselho do Renato, né, que tem aqui na sequência. Vamos lá, o conselheiro que vai buscar dinheiro em Brasília, vai ser o grande parceiro. Vamos lá. Isabela. Em Sorocaba todo mundo sabe quem tem mais capacidade e quem tá pronto pra governar. Crespo é o melhor candidato e ainda conta com o apoio do Renato. Então vamos botar o Crespo pra trabalhar. Bora! Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Botar 25 e botar o Crespo pra trabalhar. Bora trabalhar! Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Botar 25 e botar o Crespo pra trabalhar. 25! Em Sorocaba todo mundo sabe quem tem mais capacidade e quem tá pronto pra governar. Crespo é o melhor candidato e ainda conta com o apoio do Renato. Então vamos botar o Crespo pra trabalhar. Vamos botar, vamos botar, vamos botar. Botar 25
Sorocaba. 25, bora trabalhar. Sou Renato, voto Crespo. Criou a Lei Municipal número 11.062 de 2015. É a gratuidade do acesso de pessoas portadoras de deficiências nas casas de shows e eventos culturais, esportivos e de entretenimento, como cinemas, teatros e museus. Sou Renato, voto Crespo. Como é que você se sente hoje num parque tão bonito, tão aprazível como esse, que antes do seu governo era praticamente um brejo cheio de mato? Primeiro foi pelo espaço físico. Eu vi aqui um depósito de lixo, com bichos peçonhentos, num bairro que se colocava como um dos melhores bairros de Sorocaba, e que teria, né, a possibilidade de receber pessoas para caminhar, para passear, para se exercitar. Se você for analisar, é um trabalho que não é um simples parque, é uma ocupação de espaço adequado à população que estava carente de espaços. Depois vieram outros parques atrás desse. Parque do Vitória Régia, porque diziam que eu fazia obra só para gente rica, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, nós fizemos um parque maravilhoso no Vitória Régia. Você tem que dar à população de Sorocaba o que ela quer, não o que você acha que é bom. Não tenha nenhuma dúvida que você será um grande prefeito. Você vai continuar me ajudando? Os 4 anos, 365 dias por ano. Sou Renato, voto Crespo. Gente, perfeito. Os 4 anos. Renato vai ajudar então, né? Como é que é? Você é do PMDB, eu não vou deixar você falar, eu vou comprometer você. O que você acha? Ele não ia ser o grande homem de captação de recursos? Precisa de assessor em Brasília? Ela vai trabalhar ganhando 11 mil reais. Tem uma coisa que é coisa da assessora em Brasília. Aliás, o Mangue é contra, o Hudson é contra, eles foram a favores da lei. Mas a hora que você começa a observar, você pode, obviamente, mudar. E a Jaqueline demitiu a Fernanda. Não tem compromisso com o erro. Não tem compromisso com o erro. Não é porque foi criado um cargo lá, que tinha-se uma intenção quando foi falado. Foi falado aquelas historinhas na hora de você aprovar uma lei. De fada, né? Como diz que ele é um especialista. Que vai acontecer aqui, que vai mandar dinheiro, que vai não sei o quê, vai salvar a cidade, vai isso, vai aquilo, olha aqui os custos, olha aqui não sei o que lá. Fala, tá bom, vamos testar. Inclusive o vereador Hélio Brasileiro fez uma emenda falando que ele tem que prestar conta de tudo que ele estava fazendo. E a gente viu que isso não funcionou. Agora, se a gente viu que não funcionou, vou continuar apoiando? Não, óbvio que não. Eu não acho. Eu acho que ontem foi muito bem colocado, já coloquei isso na época. Aliás, no meu discurso na aprovação da lei, eu falei assim, estou votando pela criação, mas ainda acho que nossos deputados federais têm essa função, e aliás, é a função dos deputados cuidar da cidade base dele. 20 e poucos assessores. Não, coloca um para cuidar da cidade, pô. Não indicar mais um. Aliás, Kiko, você falou da minha isenção por ser do PMDB. Tem tanto deputado hoje com carguinho na prefeitura, por que a prefeitura não pode ter carguinho com um deputado lá para ajudar a cidade? Aliás, fala em cargo, a maioria do pessoal que está segurando bandeira nesse vídeo que nós estamos assistindo é tudo comissionado da prefeitura, né? Hoje estão todos, aí tem gente do 6º andar, tem, né? Tem. Tem gente até que não trabalha, trabalha, né? Mas, enfim. Mas a minha preocupação quando eu olho isso aqui, óbvio que eu também sou parte que acompanha muito de perto isso. Você tem legitimidade por ter. Mas, Kiko, a minha preocupação com isso, eu comentei na rádio hoje, eu dei um testemunho que eu, quando fui conversar com o padre, na época da campanha, com o padre Flávio, ele já falava da Santa Casa, porque tinha um projeto para aquilo. E eu sei que ele falou sobre a Santa Casa com o Raul Marcelo, com o João Leandro, não sei se com o Hélio Godoy ou com o Crespo, não tenho certeza. Agora, o fato é, o que me preocupa nesses vídeos, é que a população tem que olhar as campanhas eleitorais, como tem que olhar o mercado publicitário de maneira geral, com muita atenção. Senão a gente compra gato por lebre. Esse que é o problema. Você compra liso por Crespo. Compra liso. Renato por Crespo. Renato por Crespo. Né? Ou Crespo por Renato. Esse que é um problema. Mas ele vai trabalhar 4 anos, 365 dias, todo dia. O Renato prometeu. Eu já perguntei para o Renato isso uma vez que encontrei com ele na Padaria Real. Falei, Renato, por que você escolheu o Crespo? Isso para mim ainda não está absolutamente claro. Eu tenho até medo. Olha, a Yara está dizendo o seguinte, Yara Bernardi, um grande beijo, querida. Ela diz, acha que precisa assessor em Brasília porque os deputados não contribuem com seus gabinetes
para a relação com os ministérios. Eu sempre fiz isso pessoalmente e com os meus assessores. O deputado está fazendo. Deputado tá fazendo. Não, e depois, assim, o próprio prefeito tem tarefas, muitas vezes, de ir a Brasília e fazer relacionamento. A Yara sendo vereadora, levou o Padre Flávio lá para exatamente, Brasília. a Yara, eu, aliás, quero mandar um grande abraço. Gosto muito da Yara, do trabalho dela, ela sabe disso. E foi em casa também com o esposo almoçar. E foi muito bom. E de fato a Yara foi, porque nós temos 2 aceleradores lineares, né, para o tratamento aí do câncer da população. Estava ali meio parado, ela mesmo, e sendo oposição, partido de oposição do Mas governo oposição atual. não é inimigo, Exatamente, gente. e ela Aliás, foi até o Ministério da Saúde, né, e realmente marcou lá, tal, deu todo apoio e força. Acho que é isso, né? Os nossos representantes aproveitarmos, né? O Renato. O senhor esteve com o Temer, inclusive? Sim, mas aí com o Temer foi uma outra pessoa. Mas conseguiu falar com o presidente da República. Exatamente. Até hoje não exatamente. falou quem é essa fonte, mas enfim. Né? É uma fonte misteriosa. Mas, do bem. Fato, do bem. Do não, bem. não, do bem. É uma pista do bem, olha lá. Exatamente. Aliás, você foi visitar o presidente, no dia seguinte ele foi internado, né? Não. Quem foi internado depois foi o Hudson Piscina. Foi você. Eu fiz uma reunião com o ministro da Saúde para falar da Santa Casa, do Hospital do Câncer. Mas do Temer ficou depois que passou os sorocabanos lá, todo mundo vai para o hospital, né? Eu não sei, acho que a pressão nossa acho que é muito grande. Eu não aguento, porque eu saí, eu vi que ele estava meio esquisito. Eu estava meio assim, sabe? Eu falando, tal, não sei o quê, entregando documento para ele, comprovando, defendendo a minha tese. A hora que eu levantei, eu falei assim, não sei o que, não tô legal. Saiu, foi para internar. Aliás, nesse sentido, eu fiquei só lamentei e continuo lamentando a mentalidade de algumas pessoas, porque ao me verem como presidente, fizeram esse questionamento, tá lá com um golpista, ou sei lá, de acordo com a ideologia de cada um. Mas imagine, a verba, os 2 milhões, ele é o presidente. E onde eu abri o caminho com o Ministério da Saúde, repito aqui pela Yara, não importa quem é. Esse fanatismo político. Meu Deus do céu, Sorocaba já deixou de receber tantas verbas federais e estaduais por causa desse fechamento. Não é o Temer que está dando do bolso dele. Nós pagamos nossos impostos. Não é favor. Esses 2 milhões, que aliás agora já estão aí, estamos aí quase finalizando todo o processo, eu estou trazendo para a cidade de Sorocaba, para a Santa Casa, com equipamentos, que são os nossos impostos. Às vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada, medíocre disso. O padre indo buscar recurso para a Santa Casa não significa que está pactuando das más atitudes do político a qual ele está reivindicando esses recursos. Eu não estou indo lá participar de corrupção, eu não estou indo lá participar de esquema. Eu estou indo lá buscar recurso para a saúde de Sorocaba. Mas tem um grupo político tão ignorante que parece que eles criticar por criticar, não importa o resultado. Então, é muito diferente o que o padre Flávio vai fazer lá com o presidente Temer, como outras pessoas vão lá procurar o presidente dele para outras coisas. Então, procura criticar quem deve ser criticado. Na verdade, nós tivemos aqui o Eduardo Soares, ele disse o seguinte, nós estamos criticando, nós estamos falando aqui contra a corrupção, contra pagar merenda em dobro. Ninguém está inventando nenhum fato. Contra uma Santa Casa onde existia corrupção, onde existe um vereador que está não, está agora, fazendo se falar para mim que não tinha corrupção na Santa Casa, eu gostaria que me mostrasse, porque então, foi até gente presa. O próprio Glauber reconhece figuras positivas do partido que ele participa, as negativas, eu também. E o papel da imprensa é fazer isso, cobrar realmente de quem está, do Celso, enquanto jornalistas, radialistas, desenvolvemos o nosso trabalho. Há necessidade, nós vamos deixar que se adite um contrato que talvez deveria ser organizado, aditar emergencialmente, prorrogar um contrato depois de 5 anos, é uma falta de organização de 3 milhões. Está correto acontecer isso na Prefeitura de Sorocaba? Se isso está correto, então nós vamos desligar aqui, vamos dar receita de bolo, vamos falar bem de um governo extremamente mal. Aqui está o nosso Justin Bieber. Flávio, nosso Justin Bieber, falando com o Michel Temer em Brasília, e onde conseguiu mais de 2 milhões. 2 milhões e 600. Ou seja, se não bate na porta dele, nada teria acontecido, né? Padre, eu queria fazer uma pergunta. Pois é. A Uniso, Universidade de Sorocaba, tem planos consistentes já de montar uma faculdade de medicina, mais uma faculdade para
para Sorocaba. Parece que comporta. E a informação, inclusive, de que a ideia seria usar o hospital, a Santa Casa, como hospital-escola, como uma base para os estudantes. Como está isso? Isso é verdadeiro? Sim, isso não depende de faculdade de medicina. Vamos começar agora, em fevereiro, o hospital-escola. Porque o hospital-escola não é só quem tem para os estudantes do curso de medicina. Então, os de hotelaria, os de farmácia, os de enfermagem, tá? Então nós vamos ter 3 grupos principais: a Uniso, a Anhanguera e agora a PUC, tá? Para que possamos ali movimentar, fazer da Santa Casa um grande hospital-escola. Que é a parte experimental, inclusive. Exatamente, e muitas coisas. A população sai ganhando com isso, não gera, porque daí começa a ter boatos também, vai ter desemprego por causa disso, não tem nada a ver. Essas parcerias são importantes. E melhora a qualificação dos estudantes também. Exatamente. Inclusive temos já uns 30 ou 40 médicos da Santa Casa que vão já começar um processo de pós-graduação que eu consegui via Uniso. Tá? Estamos vendo isso. Então, especialização. É o outro lado da... É o outro lado. A gente tem que crescer, temos que colocar uma dimensão também formativa, intelectual, para os próprios médicos, enfermeiros e outros trabalhadores. Oxigena um pouco o ambiente da própria... Nós estamos chegando ao fim desta live. Eu gostaria de pôr a teoria do mosquito. Eu quero ver se o Emerson, no meu ponto eletrônico aqui, se ele conseguiu viabilizar também a live da nossa Cristiane Carvalho, da reclamação do transporte coletivo na Vila Tupã. É uma live anterior. Se você conseguir, você me comunica aqui na nossa linha interna. Mas você sabia, Hudson, Padre Flávio, Celso e você, Glauber Piva, que não é o mosquito que pica, é a mosquita? Sim. Eu sabia. Ouçamos então, vamos matar a saudade da nossa presidenta Dilma, que fez essa declaração. Eu quero direito de resposta. Então vocês me ligaram até agora aqui, pô. Vai lá, vamos lá. Você estava batendo. Nossas casas. Por que ele está nas nossas casas? Porque se o mosquito gosta de fruta, de inseto, enfim, o mosquito não é um mosquito macho. Ele não pica as pessoas. Quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita. A presidenta falou que é da mosquita. Mas é isso. A fêmea que suga nosso sangue. Não discordo, só diz que é divertido. Ela falou o contexto. Né? Ela quer estocar vento, se pudesse estocar vento. É divertido, estou dizendo que é divertido. Vamos fazer uma live só sobre esses temas? Vamos, porque podemos colocar de todos os políticos, exemplo, claro. Estoque de vento é um tema importante para a geração de energia. Mas a forma com que ela fala é muito divertido. Problema de comunicação. Dia das crianças. Tá fazendo uma falta. Aliás, a banana do Crespo, né? Que ele falou que se a banana não vem da onde importante, onde vem a banana. Agora deve ter gente feliz, né? Porque deram um golpe na Dilma e o Brasil tá, ó. Bem pra a economia está melhorando, hein? Se você pegar os últimos números do Brasil... Cadê a pedalada? Os últimos números do Brasil. Como disse o Gustavo Mendes ontem, aquele que imita a Dilma, eu estava num evento em São Paulo ontem, dos artistas intelectuais com o Lula, que foi incrível. E ele falou, pô, tiraram a Dilma por causa de uma suposta pedalada e puseram um cara aí que anda com uma moto com 1.800 bilhões de cilindradas, de 0 a 100 bilhões de dólares em 2 segundos. Né? Gravíssimo, mas esse é um tema para outra coisa aqui. Eu não posso falar. Então, eu quero ouvir de novo a teoria da mosquita, eu sou que paizinho, é bem interessante. Eu sou Glaubinho Paz e Amor desde a campanha. Vamos lá. Solta de novo da mosquito e da mosquita. Estão nas nossas casas. Então, nós temos de combater o mosquito nas nossas casas. Por que ele está nas nossas casas? Porque se o mosquito gosta de fruta, de inseto, enfim, o mosquito não é um mosquito macho. Ele não pica as pessoas. Quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita.
mosquita. É a fêmea agora. É a mosquita, fêmea, né? mas tudo bem, Como é que- popularmente é Vamos limpar as nossas casas para que a gente não vai saber se é mosquita ou mosquito. Vamos cuidar para não ter Aliás, a isso que eu ia falar. dengue. É isso. Nessa que fase que é usa tudo brincadeira. Falando de febre amarela, pegando o gancho. Não, nesse tempo de quando é tudo tão complicado, tão complexo, é difícil saber o que é o macho e a fêmea. Não, o Crespo Tem vai fazer. Não, que pegar o mosquito, deixa eu ver se vai picar eu ou não olhar. o prefeito Crespo vai encontrar uma forma de definir onde está o mosquito e a mosquita. Eu quero deixar ontem, comunicação. você fez uma entrevista muito boa com a Watanabe aqui sobre a febre amarela, e eu chamei o pessoal da Secretaria de Vigilância Epidemiológica Municipal para estar na Câmara Municipal ontem, e eu fiz um programa, sucesso, né? eu fiz um programa lá com o pessoal especializado nisso daí, para tirar dúvida das pessoas com relação a essa situação. Existem pessoas hoje, aliás, está existindo mais pessoas que estão se complicando por tomar vacina sem informação do que pela própria febre amarela. Exatamente. Então tem pessoas que já tomaram a vacina e estão tomando novamente porque não lembram de ter tomado ou não. Então vocês têm que buscar na UBS, no seu registro municipal, ver se você já tomou a vacina ou não. Porque se você tomar a vacina numa dose a mais, você vai se complicar. Existem pessoas que são alérgicas a essa vacina e não estão buscando informação, estão tomando isso, estão indo parar em UPH, na Santa Casa, porque estão tendo reações alérgicas com relação a essa vacina. Então, o que está faltando, e eu falei isso na frente do pessoal da Secretaria de Saúde, o secretário Watanabe, secretário de Saúde, não é responsável pela comunicação. Ele é responsável pelo problema e para solucionar a epidemia. Responsável pela comunicação está errando e errando feio, porque a população hoje está em pânico, está desorientada, não sabe o que fazer, está brigando na frente das UBS, nas UPHs, atrás de vacina, porque está sendo desinformada. Nós não temos um comitê de crise, né, formalmente, nós não temos a região metropolitana e os prefeitos se reunindo para uma mensagem de tranquilização da comunidade. E liderança precisa o quê? De ir e solicitar a presença dos veículos de comunicação, levar uma coletiva e mostrar que todos os prefeitos estarão junto ao governo do estado. Quer dizer, liderança. Nós temos... Porque o que acontece? Mas o Renato podia aconselhar o Crespo nisso, né? E com toda essa chuva e alta temperatura, porque nós não estamos ainda no pico da dengue. O pico vai ser da abril. mosquita. Nem se fala em dengue, né? Só se fala em febre amarela, que é um absurdo, um erro. Você sabe distinguir qual é o mosquito e a mosquita? Dá para identificar ou não? Parece que é pela pigmentação, né? Não, Isso aqui é pintadinho. Se tiver com a unha Parece pintada, que é a pigmentação. Quem é pintadinha é o quê? Mosquita. É a mosquita? Eu fico em dúvida, eu não vou afirmar que é algo que eu não tenho só ver se certeza. tá de Parece que é batom. pigmentação. Esse é o hemogogos, que é o demagogos, não, que é o... Demagogos? que é o mosquito... Na verdade são mosquitos diferentes. Isso aí, Demagogos. eu postei esse programa inteiro na íntegra, tá na minha page, não no meu perfil do Facebook, tá na minha page lá, todo o programa Hudson inteiro. Pessini. Hudson Pessini, você vai lá, é um programinha de meia hora, e ali nós fizemos uma interação com as pessoas foram mandando dúvidas, a gente foi tirando ali na hora. Legal. E se as pessoas tiverem dúvidas, mandem pra gente, porque já que a prefeitura não está sabendo se comunicar com vocês, a gente tenta fazer o que pode. O que eu não posso fazer é eu pegar a vacina, que eu falei aqui outro dia, a minha filha, no local que ela trabalha, precisava tomar a vacina e eu não consegui vacinar a minha filha. Então não é falta de vontade de política, é falta sim de uma organização. Está dizendo o seguinte, quem que está dizendo aqui? Que o Hudson, a Irene Costa disse que você é filho da cidade, vai ser prefeito de Sorocaba. Ele está dizendo o seguinte, o sapo, o Ronaldo Guerreiro da Luz, o sapo não fala ou está fora d'água? Até que falei alguma coisa, né? Não deixaram muito, né? Tem muita gente participando da muito falando. Amanhã está preparada já a coluna para o Ipanema? Já está no ar, já mandei. Então tá bom. O Glauber vai falar que tema que a gente vai discutir sobre a criança, a infância. Vamos discutir a relação de cidade e infância. Legal. O Glauber vai estar participando mais com a gente, o Hudson vai estar contando a história da cidade. Cidades inquietas. E o Padre Flávio vai ter que ter um programa toda semana aqui na Ipanema. A gente vai discutir o cachê voluntário. Vai fazer um chamamento ou não? Vou. Aqui em empresa particular a gente chama as pessoas que têm liberdade de partidos diferentes, situações diferentes. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que são os bons quadros, agora, independente de... Por justiça, eu recebi um videozinho no WhatsApp de uma servidora da Secretaria de Saúde, feita pela comunicação.
Daniela, me foge o sobrenome agora. A Daniela, ela esteve aqui ontem, da Vigilância. Muito bom o vídeo dela. Muito bom. Muito bom o vídeo dela, feito pela SECOM da Prefeitura. Não é suficiente, porque é um videozinho que fala sobre a transmissão, os riscos e tal. Não trata da UBS, do Pelo pânico. pânico que está as pessoas, eu acho que precisava de uma coisa mais efetiva. Então, só que tem uma coisa, hoje vendo cedinho o Bom Dia São Paulo, o fenômeno está geral. Não se trata. O pânico não está em Sorocaba. Eu acho que tem dois elementos dessa história. O pânico é geral do Alckmin, então. O Estado de São Paulo é OMS. As pessoas ficam em pânico. É que tem duas questões algumas questões são importantes. A Organização Mundial de Saúde, como não consegue detectar quando um turista fala que vem para o Estado de São Paulo, para onde ele vai, a Organização Mundial de Saúde falou que o Estado de São Paulo é área de risco. Exatamente. O Estado de São Paulo falou que é o oeste de São Paulo, onde realmente é uma região que tem maior incidência dessas doenças tropicais. Então, há uma divergência importante que a população deveria saber. Qual é o problema? O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, não se dedicou a fazer uma comunicação adequada. Exatamente. E as prefeituras, e no caso da Prefeitura de Sorocaba, ela tem se mostrado muito incompetente do ponto de vista da comunicação. Eu vi, acompanhei o debate do Kiko com a Duda Calegari, né, o WhatsApp e rádio hoje no final do programa, sobre publicidade e o dinheiro voltar para... A comunicação é um direito da democracia. Não existe democracia, não existe governo, não existe sociedade que caminhe bem se o governo não se comunicar, não informar as pessoas. Não é só utilidade pública, paga? Não. Não, claro que não. E eu não tô. Eu tô querendo. Eu gostaria de ter publicidade de dinheiro. É ótimo. Não é só utilidade pública, não, porque é importante saber a agenda do prefeito, o que vai para a Câmara, como que os vereadores votam. Mas nesse caso específico é importante esclarecer. As pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque nós fomos alimentados, padre, por décadas, por uma indústria farmacêutica que vende a ideia de que remédio e vacina resolvem os problemas. E não, nós temos casos em várias doenças aqui, acho que isso vale um debate grande com epidemiologistas e tal, várias doenças que são causadas pela vacina e não pelo vetor específico dela. E esse é um problema grave, e a febre amarela, o Hudson já falou sobre isso. Se a gente não combater esses interesses da indústria farmacêutica graves, que contaminam lá o Ministério da Saúde, ou alguém tem dúvida que essa sanha de vender vacina tem a ver com interesse econômico e não só com doença? Tem, com concorrência. Todo mundo tem que tomar vacina. Aliás, dispensa a concorrência, a calamidade pública, né? Se utiliza muito da calamidade pública. A indústria farmacêutica é uma coisa fenomenal. Eu falo isso. A capacidade de produção de vacina deste ano é de 48 milhões. Já foi 60 milhões no ano passado. E a capacidade de produção está estrangulada porque quem fabrica tem que exportar também, fabrica outros tipos de vacina, a tríplice viral, que são outras espécies de vacina, então não teria condição agora de conseguir a vacina se tivesse que comprar uma... Então, será que funciona? Assim, funciona. Vacinas só combatem doenças causadas por origem viral e não bacteriana. Né? Olha o caso da meningite, por exemplo, quantas são bacterianas e a gente continua vacinando achando que está todo mundo seguro. E não está. E que não está. Né? Bom, é um problema. Esse tema da vacina é um tema que me mobiliza muito, dias de programa. mas que eu quero chamar a atenção. Tem o tema da comunicação, que eu acho que comunicaram-se muito mal, Prefeitura, Governo do Estado e Ministério da Saúde, mas tem o tema econômico, que se a gente não desconfiar daquilo que nos vendem, né? Não é só brinquedo para criança que vendem para gente e cerveja, não. Vendem remédio, a gente acha que estão propondo coisa boa. E o vírus está presente. Se ele está no Parque do Matão, a gente nunca sabe a probabilidade dele... Só que na mata, desde 1942, não temos mais na urbana. A única possibilidade urbana seria de um Aedes aí picar um macaco e na cidade... Ou alguém que tenha sido picado. A fazenda de Colemba, por exemplo, não tem nenhum caso de febre amarela. Mas é assim, se o Matão teve um caso que é silvestre que aconteceu aqui. Exatamente. Então este mosquito aqui da direita, esse é o silvestre. Mas ele pica tanto macaco como pica gente. Então, ontem... e o Aedes também pica os dois. Só então, para a probabilidade de furar o cerco é muito grande, é uma coisa estatística. Ficou muito claro ontem que ela explicou o seguinte. O mosquitinho silvestre, vamos falar nos termos... Ele voa 250 metros. 250 metros, ele não é tunado. Então, ele para ali em volta. E urbano 500. E urbano 500. Então, o que vai acontecer? Ele teria que picar o macaco doente,
numa área de 250 metros do Parque do Matão, picar uma pessoa e outro mosquito, a Aedes aegypti, picar essa pessoa e começar a transmitir. Quando você faz um cinturão de 1 quilômetro em volta do Parque do Matão e faz uma vacinação, a pessoa que está lá na Vila Hortência já está protegida. Exatamente. Sem a vacina. Mas ao contrário, viu, Hudson? Não. Se alguém foi picado no Parque do Matão, eventualmente por um mosquito, e a doença não aparece na pessoa, mas ela está com o vírus no seu organismo, porque nem sempre a doença se manifesta. Por isso que a gente tem que ele já está contaminado. Por isso que as casas têm que ser limpadas para a gente evitar Porque que o mosquito o Aedes está presente em todo lugar. gente. Se picar uma pessoa que não se manifestou, mas tem o vírus, agora o já prefeito transmite. vai limpar a casa do Hudson ou do padre? A minha, eu é que tenho que fazer isso. Exatamente. Cada cidadão tem que fazer isso. Então não é reclamar do poder público. As pessoas só querem cobrar do poder público. E a nossa responsabilidade? Terceirizar a responsabilidade. Né? É sempre o outro. O problema está na casa dos do outro. outros, né? Ok, gente, olha, prazer receber a todos. A gente teria ficando 3 dias falando. Nós teremos uma live à tarde. O Jornal Ipanema já sendo elaborado amanhã com muitas coisas positivas. Além delas, o nosso material de sorriso, de alegria do nosso Celso Marvadão Ribeiro. Né? Obrigado, Padre Flávio. Alegria, Kiko, obrigado. Obrigado, Hudson Pessini. Obrigado, meu caro Glauber Piva. Diz que você tem a voz do Padre Fábio de Mello. Você pode fazer show beneficente aqui em Sorocaba. Justin Bieber. Como é que é? Eu não canto nem parabéns a você, gente. Pois é. Ele tem a voz do pai dele, muito parecida. Tem. Tá bom, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou, replicou. Obrigado aí o pessoal do nosso Legitimidade Sorocaba, que estava replicando o nosso conteúdo. Padre Flávio, muito obrigado. Superamos já 55 a 60 mil visualizações. Obviamente, deveremos passar a 100 mil visualizações aqui com a participação de vocês, né, que chamou muita atenção e, obviamente, a gente faz sempre a crítica construtiva e convidamos a todos vocês que foram citados, que queiram participar. A nossa casa está sempre aberta a todos vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.